Pra que caminhar tão devagar se você pode acelerar os seus resultados? Eu já estudei e já errei por você. Copie e cole os meus sinais e fature, sem mimimi. Arrasta pra cima e entre para o meu grupo gratuito. E depois me agradeça. Acelere, bora! Não foi mais uma vez, não foi um bom jogo do São Paulo. Vamos falar bastante sobre isso. Quem chega, né? Acho que a grande questão hoje, quando você manda embora, é quem chega. No São Paulo tem alguém que deve estar no... Opa! Renato, e essa crise do Cruzeiro, hein? Parece que nunca tem fim, esse poço não tem fundo, Renato. Aí vem os jogadores com carta dizendo de salários atrasados e da situação complicada, inclusive, de funcionários do clube. Meu, eu não consigo tirar a razão, a gente estava até brincando aqui, Claro. não consigo tirar a razão dos jogadores do Cruzeiro. Se não me pagar, eu também não venho, então é assim, tá... Imagina 6 meses. 6 meses, imagina... E acho bacana que eles falam também dos funcionários do clube, né? E aí a gente tá falando, claro que quando você combina que você vai pagar 300 mil ou 3 mil reais, é a mesma coisa, Exatamente. é o mesmo combinado. Mas a gente tá falando de pessoas que dependem muito mais desse dinheiro, dessa grana, para sustentar suas famílias. O futebol não é todo mundo ganhando 350, 500 mil reais por mês. Então acho que os jogadores do Cruzeiro tomam uma atitude muito legal e que tem a ver muito com o ambiente. Imagina um ambiente, todo mundo sem receber. O negócio tem que ir dentro mesmo. Vamos fazer o seguinte, fã de esportes. Como a gente disse, a notícia pipocou agora no São Paulo, a história do Crespo demitido, oficial. Vamos fazer um balanço. Claro, daqui a pouco o Eduardo Afonso chega aqui no Sport Center, né? Ele já estava programado para participar, a pauta seria outra. Agora, meu Deus, correria. Vai para se ter uma notícia, uma ideia, a notícia foi 3h54. Ela tem 8 minutos, 6 minutos de quando a gente entrou no ar. O pessoal do São Paulo sabia que a gente chegaria às 4, falou, já vamos soltar essa demissão do Crespo. Exato, eles trabalham a notícia Esse com acordo, né? Eles colocaram como um acordo, tá? Exatamente. E aí, balanço. Campeão do Paulista, Libertadores com altos e baixos, ali com Racing aquele pico de performance, lesões, eliminado pelo Palmeiras, Brasileirão Z4, Copa do Brasil eliminado pelo Fortaleza. Prós e contras. Bom, acho que o primeiro ponto é a gente olhar que realmente foi um trabalho que começou muito promissor. São Paulo jogou muito bem durante o período no Paulista, e não foi só no Paulista, em Libertadores também fez boas partidas, como você colocou, contra o Racing. Só que eu vejo muito São Paulo com alguma questão de erro de planejamento dentro da temporada. Claro que a gente vai chegar um novo treinador, vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos, e aí a gente vai ver essa questão da intensidade. Mas o trabalho do Crespo agora nessa reta final ficou muito marcado por um time passivo. Um time que não pressionava a bola, que não agredia, que não tinha ritmo com a posse, com muita dificuldade para furar o bloqueio dos adversários. Para matar jogo que estava na mão, tipo o Chapecoense. Exatamente, o São Paulo que perdeu muito gol. E eu falo, tem muitos pontos que o São Paulo perdeu nessa trajetória que ele produziu para ter ganho. E isso que é muito louco. E assim, eu sempre enxerguei no time do Crespo uma ideia de jogo, um norte, você enxergava ali que ali tinha ideia. A questão é a execução. E a execução nos últimos jogos realmente muito abaixo. O time muito desconcentrado em alguns momentos. Claro que o calendário, para mim, foi algo que pegou muito para esse São Paulo. O calendário moeu esse time do São Paulo dentro da temporada com o tanto de lesão que teve. Olha só, a nota oficial aqui do São Paulo também. A gente vê aí na tela este acordo entre as partes, que o Crespo deixa o São Paulo. E aí o clube também informa que, além de Hernan Crespo, também saem do clube Juan Branda, auxiliar técnico, Alejandro Coan e Gustavo Sato, preparadores físicos, Gustavo Nepote, preparador de goleiros, e Tobias Coan, analista de desempenho. Esses todos chegaram ao São Paulo junto com o Crespo. E na tela também aí, ó, o retrospecto do argentino em 11 meses no comando do São Paulo. 53 jogos para 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de mais de 57%. 88 gols marcados para 49 sofridos. E o título paulista, né, Renato? Que foi o principal objetivo quando o Crespo chegou, essa conquista do título, para tirar um pouco dessa ânsia de torcedor, de clube, por títulos. Foi feito esse planejamento. O Crespo pegou essa ideia, comprou essa ideia e levou o time ao título paulista. Mas depois disso ficou essa frustração, não sei se a gente pode colocar dessa forma, na sequência de trabalho. A impressão é que se esticou muito a corda neste momento de Paulista. A gente tem que lembrar que o São Paulo veio para o Campeonato Paulista sem dar folga para os seus jogadores. E brigou pelo Brasileiro até o final. Exatamente. Brigou pelo Brasileiro até o final, não deu folga para os jogadores e veio para esse Paulista que tem que ganhar, tem que ser campeão. O objetivo foi alcançado.
São Paulo, tanto é que os números bons, porque se a gente for pensar em treinador demitido, o aproveitamento não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Tem aproveitamentos muito... Mas é claro que eles são inflacionados por conta do Paulista, que é um nível diferente de jogo. Se é uma palavra que eu usaria para o trabalho do Crespo, é estagnou. É um trabalho que você via um crescimento, você via um lastro, você via um time ganhando corpo, mas nos últimos meses, principalmente, você não via essa evolução. Para mim ficou muito claro que a comissão técnica não conseguiu tirar o diagnóstico rápido do que estava acontecendo. Por que o São Paulo baixa tanto no segundo tempo? Por que o São Paulo cai tanto de intensidade? Porque o São Paulo tem jogos controlados e de repente vai tudo pro saco, o time não consegue controlar. Então, acho que nesse sentido, é sempre muito difícil a gente falar se está certo ou errado uma demissão. Porque a gente tem só metade da avaliação, que é o jogo, que é o que a gente pode assistir. O dia a dia com pandemia, nem o Edu Afonso, que normalmente está por lá, tem. Então a gente não sabe se ele perdeu o grupo, como é que era o vestiário, se os treinamentos estavam rendendo e indo para o campo. Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Mas olhando para o jogo, porque ele vinha fazendo nos últimos tempos, o time realmente regrediu. O time não conseguia sair desse marasmo. Você tocou no ponto que eu acho muito importante. Demissão, a gente geralmente entende quando esses dois pontos não são atingidos, né? O treina pato. É que pato no futebol existe. Deixa eu pegar outro. Treina búfalo e vai pra lá gatinho, né? Uma coisa completamente desconectada. E quando o elenco já abriu mão. É inegável essa pergunta. O São Paulino manda mensagem na hashtag Diniz versus Crespo. Qual você acha o melhor trabalho? Essa é furada, é roubada. Essa é difícil. Essa é difícil porque o trabalho do Diniz no Campeonato Brasileiro, onde o nível era maior de competitividade, foi melhor. O São Paulo, nessa mesma rodada do Brasileiro passado, se eu não me engano, o Edu Tetros tinha 20 pontos a mais. Né? Isso, e era líder. E era líder da competição. Era líder, segundo. Exatamente. E depois perdeu o gás. Eu acho que o time do Diniz era um time com mais punch, com mais chegada, que é o que faltava nesse time. E o time do Crespo talvez tenha tido mais controle em alguns jogos, que mereceu mais a vitória do que o do Diniz. Talvez um apanhado de cada um. O time do Diniz era um time... É disputa pau a pau? Não, eu acho que o trabalho do Diniz foi melhor. Se a gente for pensar aonde o calo aperta. Mesmo o Crespo tendo um título. Sim, é porque o trabalho do Crespo no Paulista foi muito bom. Mas a questão é o seguinte, o quanto custou esse trabalho do Crespo no Paulista? Pra mim, existem muitos traumas daquele campeonato, da não folga, da não pré-temporada agora. E a gente vê o tanto de lesão que tem o São Paulo, o quanto o time não consegue manter a agressividade dentro de campo. Muita gente fala assim, mas o Paulista já passou faz tempo. Mas quando a gente fala em temporada no futebol, não tem como. A gente fala de acúmulo. Sabe, você começa a competição, você começa a temporada, você desgasta, recupera, você volta 100%. Num certo momento da temporada, você joga, recupera, você volta 85%, 90%. O São Paulo está muito claro que nos últimos jogos e nas últimas semanas, o time não consegue manter ritmo. E aí a gente está falando de um campeonato super competitivo, a gente está falando do Cuiabá, que jogou só o último adversário, que jogou uma competição só, que em vários momentos conseguiu pressionar o São Paulo e não deixar o São Paulo respirar. Então, para mim, tem muito uma questão não só de comissão técnica e de Crespo, mas de planejamento. Isso tem a ver com a diretoria também. Esticou a corda lá e a gente sabe que uma temporada atípica do jeito que é, você tem que saber dosar, você tem que equilibrar. Por que tem times que pressionam uns 15 minutos e depois seguram? Porque é impossível você pressionar 90 minutos. E pra mim o São Paulo já... Sabe, você que manja de Fórmula 1, sabe quando você já queima toda a gasolina e aí você tem que entrar mais no box? É o que aconteceu com o São Paulo. Ô, Renato, o Edu Afonso já vai estar aqui com a gente também. Edu no corre, apurando mais detalhes para falar aqui conosco. O Edu já tá pronto? Tá, por telefone. Então já vamos falar com o Edu? Manda então vamos lá, Edu, seja bem-vindo ao nosso Sport Center, companheiro. Um beijo para você. Notícia fresca essa de Crespo fora do São Paulo. O que mais que você tem aí pra gente, Edu? Tudo bem, Glaucia? Até de uma maneira diferente por telefone, né? Os Crespo deixam o São Paulo com um aproveitamento acima dos 50% de uma forma, eu diria, surpreendente, sendo hoje. Não que fosse surpresa a sua saída pela campanha nos últimos meses ou nos últimos jogos. Mas hoje, às vésperas de uma partida, depois de ter comandado um treino ontem à tarde, de ter soltado a lista dos relacionados para o jogo de amanhã contra o Ceará, e horas antes, ou minutos antes, de comandar o último treino de São Paulo para esse jogo marcado para as 19 horas de amanhã. O treino começaria, ou vai começar daqui a pouco, às 16h30. Por enquanto, o que nós temos é um comum acordo, então o São Paulo não entraria naquela
da demissão do Crespo. Não há informação sobre a multa, que é 750 mil dólares neste momento, se essa multa será paga integral, se houve um acordo também no valor. O São Paulo ainda não divulgou essa informação, mas o que nós podemos dizer é que o São Paulo tem uma comissão técnica permanente, que tem o Visoli como técnico, e provavelmente, São Paulo deve confirmar isso nas próximas horas, o Visoli será o técnico, pelo menos contra o Ceará. Na nota emitida há poucos instantes pelo São Paulo, o clube diz que abrirá um processo de busca no mercado pelo novo treinador. Crespo tinha contrato com o São Paulo até o final de 2022. A sua comissão técnica teve 57 jogos no comando tricolor e conquistou um título paulista, sucumbindo na Libertadores e também na Copa do Brasil, Glaucio. O Renato, manda uma pergunta pro Edu. Fala, Edu, boa tarde, valeu por entrar com a gente aqui, imagino que tá uma correria lascada aí, mas vamos lá, a gente falava muito de, demite ou não demite, e eu sempre falo que a gente tem acesso à metade da parte. Qual que é o diagnóstico? Você já conseguiu ouvir isso nos últimos dias? Tem uma questão de vestiário ou não? Os jogadores estão com ele ou não estão? Existe também por parte da diretoria uma ideia de que o planejamento talvez não tenha sido o correto, porque o São Paulo hoje paga o preço por não ter tido folga, não ter tido pré-temporada. O que você diria, o que culminou realmente essa saída do Crespo? Renato, tudo bem? O Crespo definiu esse fato quando chegou. O Diniz tinha programado férias de 15 dias após o Brasileiro, antes do Paulista. O Crespo definiu que não e fez do Paulista uma Copa do Mundo, seguindo uma orientação da diretoria do São Paulo, que assim que assumiu disse que o Paulistão seria uma Copa do Mundo. E houve um desgaste muito grande, mas houve o mérito da conquista, o bônus da conquista. Bem, a gente não sabe exatamente hoje o que motivou essa queda. Mas na reunião de segunda-feira passada, quando o Crespo ganhou um voto de confiança da diretoria, foi conversado sobre alguns aspectos que o Crespo não estava agradando. O principal deles, não ter um time base, fazer muitas modificações, reclamar demais do calendário brasileiro, embora o São Paulo já não disputasse nem 3 nem 2 competições, estava só nos últimos 40 dias numa única competição, e mais, ter uma forma de jogo que não apresentava evolução. Eram pouquíssimos, raros os jogos após a conquista do Campeonato Paulista que encheram os olhos ou pelo menos não decepcionaram a torcida. Talvez o principal deles, a vitória contra a equipe do Racing na segunda fase da Libertadores lá na Argentina por 3-1. E 6 vitórias em 25 partidas, também um número muito baixo de um técnico que pretendia levar o São Paulo à Libertadores de 2022. Esses eram os aspectos que envolveram a reunião da semana passada. De lá para cá, 2 partidas, se viu talvez uma apresentação razoável ou digna contra o Santos e um jogo dos piores, talvez o pior do São Paulo na competição contra o Cuiabá. Não houve evolução, eu até esperava um prazo maior, esperava mesmo que pelo menos o jogo contra o Ceará e quem sabe até o clássico contra o Corinthians para uma definição. A diretoria se reuniu com ele agora há pouco no CT antes do treino e oficializou a saída, decidiu pela não continuidade do trabalho. Ô Edu, uma pergunta. A gente sabe que a notícia é muito recente, você também está no próprio corre aí de apuração. Tem uma informação no repórter Giovanni Chacon colocando que o Muricy poderia, com a saída do Crespo, também deixar o São Paulo. Ele que é repórter da Rádio Jovem Pan. Tem algo nesse sentido, Edu? Olha só, eu acompanhei, Felipe, ontem até uma live do Muricy com um companheiro nosso, Nilson César, que você conhece tão bem, e em nenhum momento, embora o Muricy tenha falado sobre resultados que garantem manutenção de técnico, ele não chegou a dizer que o Crespo estava para cair, nem que se não ganhasse do Ceará cairia, mas ele disse, olha, o time precisa reagir, porque eu fui técnico muitos anos e a única coisa que garante manutenção de técnico é resultado positivo, algo que o São Paulo não vem tendo. Eu não tenho essa confirmação e nem sei se o elo de ligação, embora o Muricy tenha participado diretamente da contratação do Crespo, foi um dos entrevistadores, né? A gente tem que lembrar que o São Paulo, para chegar ao nome do Crespo, fez várias entrevistas, né? Com vários técnicos, entre eles o Crespo, e nessas entrevistas o Crespo foi aquele que apresentou as melhores soluções para o São Paulo, aquele que se encaixou em todos os aspectos na época da contratação. E o Muricy participou disso diretamente. Agora, eu não consigo, neste momento, afirmar que esse vínculo estava tão forte a ponto de uma definição da saída do Crespo significa também uma definição da saída do Muricy. Se o Muricy sair, será, para mim, sim, muito surpresa. Se ele comandar o time, também será surpresa. Porque ele foi
claro ao assumir esse cargo que ele não entraria em campo, não seria técnico, não fazia mais parte do seu currículo ser técnico do São Paulo. Ô Edu, a gente até, na situação normal, né, conversaríamos contigo. Hoje o empresário do Benítez falou que ele não renovaria com o São Paulo, não continuaria no São Paulo caso o Crespo não usasse mais o atleta, né, na forma como está. Você acha que coisas como essa acabaram pesando para essa decisão? Possível saída de alguns jogadores, alguma outra coisa com os jogadores? Houve alguma coisa nesse sentido? Você tem alguma apuração nesse sentido, Edu? Láucia, como eu vi essa entrevista do empresário do Benítez no GE, o empresário do Orejuela tinha dito mesmo a semana passada, obviamente, se a pressão era por parte da torcida por um bom futebol, por parte da diretoria por melhores resultados de classificação a Libertadores, esses fatores externos, eles colaboram sim para que a pressão aumente. Eu até tinha deixado um boletim gravado para esse programa a pedido do nosso produtor, o Sandro, falando justamente sobre isso, sobre que o Crespo está pressionado de todos os lados, inclusive pelos empresários dos atletas. Acho que isso tem sim um peso, é mais uma gota d'água no copo que estava bem cheio de insatisfação em relação ao trabalho do Crespo. Não sei se foi decisivo, e não creio que tenha sido, mas deve ter ajudado. E só um adendo sobre o Benítez. Embora o empresário diga que ele não vai permitir a permanência do Benítez se ele não for melhor aproveitado, eu acho que ele esqueceu de dizer que o São Paulo também, por enquanto, não se manifestou que quer a permanência do Benítez pelos números que o jogador apresentou nessa temporada e pelo valor alto que ele custa. Tanto que o Belmonte recentemente deu uma entrevista falando, olha, a gente vai tentar um novo empréstimo, mas em nenhum momento falou que o São Paulo compraria o atleta. Seguinte, fãs de esporte, passando aqui para você, ligou agora, caiu o queixo, é isso mesmo, caiu o Crespo também, deixa o comando do São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar também da crise do Cruzeiro, greve dos jogadores na Raposa, a rodada do Brasileirão, mas você acompanha toda essa repercussão, Eduardo Afonso, que conhece o São Paulo como poucos, conosco para falar